Heróis envelhecidos, o embate entre gerações e as mais épicas batalhas testemunhadas do ponto de vista de um ser humano sem poderes. Seria esse o Marvels da DC? Bom, o artista é o mesmo, então hoje a gente vai falar sobre um dos maiores clássicos das HQs. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e solta a vinheta. Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre O Reino do Amanhã, HQ com roteiro do Mark Waid e com arte do Alex Ross. Bom, em 1994, o Alex Ross e o Kurt Busiek nos presentearam com Marvels, que é uma HQ que mostra os acontecimentos mais marcantes do universo Marvel sob a lente de um fotógrafo sem poderes. Já tem um vídeo aqui no canal a respeito dessa HQ e eu vou deixar em algum lugar por aqui o link para vocês conferirem. Então, em meados desse mesmo ano, o Alex Ross faz uma proposta para DC para fazer uma minissérie que passaria por alguns desses grandes personagens da editora. O título provisório era A Era Heróica. Prontamente, então, eles entraram em contato com um roteirista que era um dos maiores conhecedores de toda a história do universo DC, porque só alguém assim poderia escrever uma história dessa natureza, que era o Mark Waid. Ele fala, inclusive, em uma entrevista que quando fizeram a proposta pra ele, iniciaram quase que como uma trivia, assim, né? Já foram perguntando pra ele qual era o nome dos pais da Lois Lane, a data da moeda gigante que tem na Batcaverna. Acho que pra meio testar esse fanatismo todo dele no universo DC. E ele realmente sabia todas essas respostas. Em maio de 96 é então lançada a primeira de 4 partes desse grande clássico dos quadrinhos. Aqui no Brasil ela chegou em 1997, publicada pela editora Abril em edições quinzenais. Na história nós acompanhamos um pastor, que é o Norman McKay, que acaba herdando algumas visões do apocalipse do seu recém-falecido amigo Wesley Dodds, que era o antigo herói Sandman. Ele recebe a visita do Espectro, que também é um outro super-herói clássico da DC, que passa a guiar o Norman por essas visões que mostram eventos e acontecimentos que levariam ao apocalipse. Uma curiosidade é que o Alex Ross utilizou como modelo para criar esse personagem o próprio pai. Então é um personagem que é baseado no pai dele, né, que também era pastor. E o nome do personagem é uma homenagem tanto ao pai do Alex Ross, né, porque Norman é o nome do meio dele, quanto ao Winsor McCay, que era o autor das HQs do Little Nemo. A história é completamente embasada na mitologia cristã, principalmente no livro do Apocalipse. O título original é Kingdom Come, que é o que é citado na oração do Pai Nosso, né, que em tradução para o português ficou Venha a nós o vosso reino, que é esse reino após o Apocalipse, que se ergue das cinzas do Apocalipse. Cada capítulo, inclusive, inicia com uma passagem bíblica e eles mostram pra gente como que seriam esses acontecimentos, então, dentro do universo da DC. A história se passa em um futuro em que muitos desses heróis clássicos já se aposentaram, já estão velhos. Surge então uma nova geração de heróis muito mais impiedosa e radical, que acaba agradando a opinião pública, né? Porque enquanto os antigos heróis acreditavam na justiça, prendiam esses bandidos para que eles fossem julgados pelos seres humanos, esses novos heróis simplesmente matam essas pessoas. Então entram naquela máxima do bandido bom é bandido morto, que a gente sabe que é controversa, mas a opinião pública fica muito satisfeita porque os vilões param de reincidir uma vez que estão mortos, né? Não tem como eles voltarem. Ao que tudo indica, a Lois Lane foi morta pelo Coringa, e isso acaba lançando o Superman numa grande crise, que faz com que ele se recolha e suma por muitos anos. Meio que, vocês gostam desses heróis radicais e impulsivos? Pois então, faça muito bom aproveito, valeu, falou! Nesse meio dos anos 90, tava rolando também o auge da Image Comics, né? Que tava repaginando e trazendo uma nova roupagem para essa linguagem de super-heróis. Que era algo que desagradava alguns quadrinistas e fãs de quadrinhos mais tradicionalistas, como o próprio Alex Ross e o Mark Waid. Por isso eles deixam aqui bem expressa essa crítica deles a essa nova leva de super-heróis no próprio enredo da história. Então todos esses personagens dessa nova geração, esses heróis da nova geração que aparecem no Reino do Amanhã, o Alex Ross derivou o design deles desses super-heróis da Image da época. Uma coisa que é muito trabalhada em Marvels e que também aparece aqui é a discussão sobre os impactos da existência de super-heróis na humanidade. Como as pessoas passam então de alguma forma subestimarem a própria capacidade ao se verem rodeados desses seres divinos. Quase como se, ao invés de nos inspirarem a sermos pessoas melhores, a existência desses seres entre nós nos fizesse desistir, já que nunca seríamos tão incríveis quanto eles.
E esses novos heróis, eles são completamente irresponsáveis e vão deixando realmente um grande rastro de destruição por onde passam combatendo o crime, assim como a gente vê bastante em Marvels. Nós temos o Magog, que é quase um correspondente ao Superman, quase um novo Superman. E numa batalha contra o Capitão Átomo, ele rompe o Capitão. E vocês sabem o que acontece quando se divide um átomo, né? O estrago é gigantesco e destrói todo o Kansas. A Mulher Maravilha vai então atrás do Superman, fala pra ele que a situação tá insustentável e que é indispensável que ele retorne. E isso traz ele de volta ao jogo. É muito legal essa representação do Superman nesse momento difícil, né? Ele tá com o cabelão bem comprido, grisalho e tá vivendo como um fazendeiro isolado de todos. E a volta do Superman simboliza também um evento crucial no Apocalipse, né? Que é o retorno de Jesus Cristo, o retorno dessa divindade que outrora viveu entre os humanos como seu igual, né? E eu acho muito bacana o modo como o Alex Ross desenha o Superman, né? A gente quase nunca vê os olhos dele, eles estão sempre com uma sombra, eles estão sempre obscurecidos, o que reflete bastante esse estado de melancolia do personagem. Bom, com o retorno do Superman, eles começam a ter uma postura um tanto quanto autoritária e controversa para com os novos super-heróis. Eles fazem essa proposta desses heróis se juntarem a eles, né, a Liga da Justiça, e os que não concordam eles prendem. Eles desenvolvem uma prisão de segurança máxima, o Gulag, que é muito legal porque o design dessa prisão, né, da arquitetura dela, é baseado na Sala do Destino, do desenho animado dos Super Amigos. E é evidente que essa postura da Liga da Justiça começa então a gerar uma tensão cada vez maior. De nessa busca por paz, eles passarem a ser cada vez mais intolerantes com aqueles que pensam diferente. Paralelamente a isso, nós vemos que existe uma aliança também entre os antigos supervilões, encabeçada pelo Lex Luthor, que quer meio que se aproveitar dessa situação toda para derrubar o Superman. Agora, a arma secreta que eles têm é o Shazam. O Billy Batson sofreu uma lavagem cerebral do Sr. Cérebro, que é aquele verme que é um dos vilões do Shazam. Então ele tá do lado do Lex Luthor, o que leva a gente a uma das batalhas mais épicas da história da DC Comics, que é entre o Superman e o Shazam. O Batman nessa história é revelado também como um senhor cuja a identidade já foi revelada, né? Toda Gotham já sabe que o Bruce Wayne é o Batman. E desde que houve esse levante da nova geração, que o Superman foi embora e etc., o Bruce Wayne então se isola em Gotham e passa a cuidar apenas de Gotham. Nós então vemos que em Gotham existe uma paz meio que forçada, e a cidade é meio que inteira vigiada por robôs do Batman, que forçam a ordem e contêm a criminalidade através do medo, que é uma forma péssima de se fazer isso. Mas eu não esperava nada diferente do Batman. Uma coisa interessante do design do personagem é que ele usa uma espécie de exoesqueleto, né? Uma espécie de armadura para meio que compensar todas essas fraturas que ele sofreu ao longo da vida, né? Agora que ele é um senhor e etc. E eu adoro que ele tem inclusive um colar cervical que ele usa que me lembra bastante a armadura do Darth Vader. E uma sacada muito boa do Alex Ross é que ele desenha esse personagem, né? Ele desenha o Bruce Wayne, o Batman, como um personagem que sorri. Então em muitos momentos ele tem um tom bem ameaçador, bem como se estivesse tramando algo, o que difere daquele personagem carrancudo que a gente geralmente vê nas HQs clássicas. Uma coisa bacana da época é que a primeira HQ, a primeira história, ela abre com uma imagem de um morcego lutando com uma águia. Muita gente teorizou na época e entendeu aquilo como um grande embate entre o Superman e o Batman. Mas, na verdade, o que se revela depois é que essa águia portando uma lança, na verdade, é a Mulher Maravilha. E eu gosto bastante do arco dessa personagem nessa HQ, né? Porque você vai vendo realmente ela se entregando a essa ideia amazona da guerra, né? Se entregando à violência da guerra. E é muito bacana ver a trilha que ela realmente percorre ao longo dessa minissérie. Outra aparição que se tornou histórica é a do Aquaman. Eles vão tentar conseguir a sua ajuda em Atlântida e ele meio que zomba da Liga da Justiça de uma forma muito sagaz. Ele diz que meio que já existem centenas de super-heróis cuidando dos continentes, mas só ele, sozinho, para cuidar dos outros 70% do mundo, ou seja, todos os oceanos. Algum tempo após a finalização dessa minissérie, foi lançado um epílogo de 8 páginas que se passa um ano depois, né, do final da minissérie, e onde a gente vê um reencontro entre o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha,
que dá uma fechada em toda essa história de uma maneira muito bacana. Vale muito a pena ler esse epílogo. Nos encadernados recentes, ele sempre é colocado como parte integrante da história, mas na publicação original ele não aparecia. E pra quem estava com saudade, vamos agora ao nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia. O risco de você ficar horas travado na mesma página admirando uma arte incrível, e vai um redondíssimo 10 de 10. Não é novidade que a arte do Alex Ross é algo realmente sublime. Os pioneiros nesse estilo hiperrealista nos quadrinhos, né, em que ele entregava pra gente algo que poderia ser uma versão live action dos heróis dos quadrinhos, né, numa época em que a gente não tinha tantos filmes bons de super-herói no mainstream. Então era realmente um sonho para os fãs de quadrinho poder ver esses heróis personificados em pessoas e muitas vezes até com algumas homenagens que ele fazia a atores e artistas que fizeram esses personagens ou que poderiam fazer esses personagens. Uma coisa muito bacana de ver nessa HQ também é a quantidade de homenagens que ele faz a colegas, né? Por exemplo, a gente tem a filha do Coringa e o 666, né, que são dois heróis dessa nova geração, que tem a aparência baseada na Jill Thompson e no Brian Azzarello, né, que são quadrinistas muito famosos que eram amigos deles, né, na época. Então a quantidade de referências que o Alex Ross coloca nessa HQ torna realmente impossível você ler sem ficar travando em cada página. Nesse encadernado da Panini, por exemplo, a gente tem páginas e mais páginas de explicações e mostrando quem aparece em cada página, porque são realmente muitas referências por metro quadrado. Tem várias referências ao Watchmen, por exemplo. A gente tem o Rorschach aparecendo em um momento, em outro a gente vê numa vitrine de uma livraria o livro Sob o Capuz, do Hollis Mason. E tem um restaurante temático incrível, que é o Planeta Krypton, que é um restaurante que faz homenagem aos super-heróis, aos grandes super-heróis. E aí é uma caralhada de referência por metro quadrado. Próximo risco, risco de contrato eterno, risco de você ter que ler uma infinidade de HQs pra completar essa história, é uma nota 6 de 10. Contrapondo muito do que era lançado na época e até que é lançado até hoje, essa minissérie tinha um início, meio e fim e um título próprio. Ou seja, não tinha partes da história lançadas em outras revistas, né, da editora. E nem se propunha a se conectar com a linha do tempo dos personagens da DC, das minisséries que estavam rolando ao mesmo tempo, na época, o que é ótimo. Houve nela, então, muita liberdade para os autores para criar e foi muito fácil para os leitores poderem acompanhar e finalizar esse arco e essa história. A nota aumenta um pouco só porque tem muito easter egg, muito material extra, né? Por exemplo, nesse encadernado da Panini, o material extra consiste em praticamente 1/4 das páginas ou mais. Ou seja, a gente tem quase mais páginas com conteúdo extra do que páginas da história, né? O que faz esse material ser realmente imperdível. É muito boa essa edição, porque os extras são muito legais e realmente complementam e agregam muito pra história. Próximo risco, risco de fandom, risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts, adaptações desse universo, vai uma nota 8 de 10. O Reino da Manhã já foi adaptado para romance, já foi adaptado para audiobook e para todo tipo de material. É um universo riquíssimo para se debruçar e desenvolver ainda cada um desses personagens. Nos extras a gente tem acesso aos esboços do Alex Ross, né, de cada um dos personagens, desde os clássicos que aparecem até os da nova geração, porque aparecem muitos personagens por página. E a gente percebe que todos os personagens têm um background. Então mesmo aqueles heróis que aparecem no cantinho de uma página durante uma batalha, ele tem um background legal desenvolvido pelo Alex Ross, né? Pelo menos esboçado. Então realmente é um universo muito rico para se trabalhar em si. Seguimos para o risco de esmagamento, o risco da realidade retratada aqui te esmagar feito uma panqueca, e vai uma nota 7 de 10. Eu não acho uma HQ tão esmagadora, por mais que ela passe por alguns assuntos bem sérios e sejam muito bem desenhadas as crises de cada um desses personagens na sua velhice, o embate entre as gerações. Eu não sinto que ela esmague tanto assim, o que nos leva ao próximo risco, o risco de explosão, o risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes. Vai uma nota 9 de 10. Essa HQ é altamente explosiva nesse encadeamento de acontecimentos e personagens do universo DC. Os momentos finais, principalmente, são realmente muito fortes. Trazem uma densidade muito rica para a história e para a postura dessas personagens. Eu acho uma finalização bem ousada e gosto do modo como o Alex Ross retoma uma ideia que ele iniciou em Marvel, porque a gente vê aqui a esperança e a razão nas mãos e no discurso da personagem humana.
humana sem poderes, ou seja, no cidadão ordinário. E é nesse cidadão ordinário que os heróis encontram, então, inspiração e sabedoria. E essa inversão de papéis eu acho que é algo muito bonito e poderoso na obra do Alex Ross. Vamos ao risco derradeiro, pombo correio, risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler. Vai uma nota 8 de 10. Reino do Amanhã nos apresenta uma belíssima homenagem às personagens clássicas da DC, com um roteiro muito maduro e com uma arte arrebatadora. A experiência é bem mais poderosa se você de alguma forma está mais familiarizado com o universo dessas personagens, mas a narrativa em si vai te conduzindo a uma série de boas surpresas e acontecimentos instigantes. Vale muito a pena ler, principalmente materiais ricos como esse encadernado, que é tão repleto de material extra e diferentes pontos de vista acerca do material. Se você tiver interesse em saber como nos ajudar a continuar contando histórias, não deixe de conferir o nosso Catarse recorrente, é só entrar em catarse.me/maregeek que você vai poder ver os planos de apoio. E mesmo contribuindo com apenas R$10 por mês, você já vai ter acesso à nossa comunidade no Facebook, onde a gente faz algumas lives exclusivas, posta alguns conteúdos bônus, adiantados e onde está a equipe de todos os nossos programas. Caso não possa contribuir financeiramente, só espalhando a palavra da Maré Geek por aí, divulgando os nossos vídeos, comentando, curtindo, você já dá uma grande ajuda pra gente, então muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal da Maré Geek pra ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.